E aí, gente, tudo bem com vocês? Trago fofocas. Vamos fazer fofocas da China. É, Eu vou compartilhar com vocês a minha saga de estudo. Aliás, eu já estou fazendo isso. Semana passada eu fiz um vídeo que eu achei muito legal, inclusive para eu me recordar quanto dinheiro o chinês ganha e quanto ele tem. Eu lembro de um estudo que eu estava vendo naquele The Diary of a CEO, e esse cara fala assim: a gente lembra 5% do que a gente lê, 10% do que a gente escuta, ou 20% do que a gente escuta, algum negócio assim, e a gente aprende 90% do que a gente ensina. Então eu estou usando vocês para eu sedimentar, sedimentar conhecimento. Então eu sei que depois que eu falei quanto que o chinês ganha e quanto que o chinês tem guardado, eu nunca mais esqueci. Não que eu vá ficar ensinando o idioma chinês aqui porque não tem cabimento, mas quando eu olho, por exemplo, China na África, e quando eu registro aqui a China segundo Michael, eu vou sedimentando as coisas e em cima disso eu vou construindo. Então eu quero compartilhar com vocês, justamente não só para eu continuar motivado e animado, mas para eu consolidar determinadas coisas que eu ando aprendendo. O que eu fiz na última semana. Aqui eu tenho assuntos aleatórios que eu jogo, não necessariamente relacionados à China, sobre as quais eu quero falar. Aqui eu tenho as minhas listas de vocabulário, e aqui eu tenho, desde o dia 30, desde o último vídeo que eu fiz lá sobre o dinheiro do chinês, os vídeos que eu consegui estudar para estudo e que me agregaram alguma coisa. Tem a visão deles do Japão, a visão deles sobre relacionamento, trabalho, como ganhar dinheiro em 2023 e uma série de coisas. Tem conteúdos incríveis aqui, e aí a Lari fica falando que eu só assisto vídeo de chinesa bonita. Mentira. Um, e, e no meio de tanta coisa, eu falo, cara, isso daqui merece um vídeo só disso. E no meio de tanta coisa, não dá, né? Eu preciso fazer um filtro daquilo que eu realmente achei transformador, incrível. E aí eu criei essa tab. E aí isso daqui, pelo menos, eu vou tentar compartilhar com vocês toda semana de maneira recorrente. Tanto que a semana passada não teve vídeo de como que a China enxerga o Japão, mas teve a chinesa na savana. Eu abri essas abas aqui para mostrar para vocês, e começa com isso, que é simplesmente maravilhoso. E ele fala: olha, nesse mundo que todo mundo só pensa em dinheiro, a gente vai ter que construir um negócio diferente. E aí, Calma aí. E aí ele começa a falar sobre como que a gente tem que pensar nossa produtividade, e como que a gente vai educar as próximas gerações para esse mundo que está vindo. E aí o cara, ele começa a falar de maneira brilhante o quanto é importante interdisciplinaridade, e o quanto os cursos de engenharia eles já estão sendo pensados para que o engenheiro não seja só bom em matemática, mas é que ele entenda todo o processo, toda a engenharia como resultado de uma demanda humana. Eu não vou me aprofundar nisso daqui porque eu posso ter entendido muita coisa errada, e porque o meu conhecimento, minha compreensão disso aqui é muito superficial. Naquela vibe de Fausto Coach, a gente vai precisar falar assim do quanto é importante você ter curiosidade e ficar feliz com a confirmação dos 10% que você entende, e ficar feliz com 1% que você passou a entender, e como contato com os 90% que você entende não pode te fazer mal, porque o importante é você continuar aqui, porque essa constância vai fazer com que o seu cérebro comece a se adaptar, a escutar esses sons e para associar com ideias, com palavras, e aí lentamente você vai escutar tantas determinadas palavras que quando você vê o significado dela, vai dropar o item, o conhecimento, e aí você nunca mais vai esquecer. Que o resultado do aprendizado do idioma é muito maior do que 2 horas por semana estudando como se fosse uma matéria para você passar na prova. Porque eu comecei a falar isso, eu sou louco. Enfim, interdisciplinaridade, e o quanto é importante que você entenda as demandas que você tem para conseguir soluções. Ou seja, o chinês ele está pensando para a sociedade, para o mundo, uma coisa que os bons profissionais de TI eles
e descobriram a respeito do trabalho deles, que o trabalho deles não é ser especialista em código, é ser um solucionador de problemas, e que ele soluciona muito melhor o problema quando ele entende não só de TI, de programação, quando ele entende do business case, quando ele entende do negócio, quando ele entende até a operação em detalhes. Quando ele entende profundamente o negócio e entende também código, ele consegue orientar as pessoas a trabalhar de um jeito que vai ser funcional e que vai dar resultado. Enquanto o especialista do código, que fez um código maravilhosamente funcional e bonito, e esteticamente agradável e sofisticado, ele pode ter desenvolvido durante meses uma funcionalidade que não vai ser usada no produto final, simplesmente porque ele entendeu direito sobre estética, sobre cinema, sobre arte, sobre aquilo que o programa foi desenvolvido, para a demanda que o programa foi desenvolvido para atender. Genial, simplesmente genial. E a gente pensando... E uma coisa interessante é que esse cara que começa o vídeo... Ué, cadê o cara? Não, esquece. Eu estou misturando com o outro do emprego lá. Enfim, eles falam aqui que o modelo antigo ocidental de educação e de formação de profissionais, a faculdade ocidental, ela já não veste as demandas do presente e que dirá do futuro. E é muito interessante, porque a gente... cara, as pessoas que acreditam em homeopatia, em ozônio no cu, as pessoas que acreditam em pedras e os seus poderes de cura, elas também acreditam em acupuntura e medicina chinesa. E é engraçado como a gente aqui do Brasil olha para a medicina chinesa, os caras escrevendo tudo em kanji e misturando umas ervas lá que a gente não sabe para que serve. A gente fala, meu Deus, como esses caras são sábios, porque eles têm 4.000 anos de história. E o chinês ele está falando assim, o modelo ocidental ele já não veste a nossa demanda, ou seja, nós precisamos aprender medicina com o Oeste, nós precisamos aprender engenharia com o Oeste, nós aprendemos tudo, a grande parte das ciências a gente aprendeu com o Oeste, fomos fazer faculdades lá, abrimos as nossas faculdades aqui, copiando o modelo de lá, ou seja, tudo que a gente tem de bom veio de lá e nós copiamos e eles não falam isso, mas são gratos. E agora é preciso, a partir daqui, desenvolver o conhecimento que vai atender o presente e o futuro, porque o modelo do Oeste não serve mais. Ou seja, se o modelo do Oeste servisse para o futuro, eles usariam. Como não serve, vamos pensar como que faz para que a gente descubra como sobreviver nesse mundo que só pensa em ganhar grana. E esse negócio de todo mundo só pensar em ganhar grana está gerando Americanas, está gerando 1, 2, 3 milhas, está gerando tudo isso que você está vendo que está fazendo com que as pessoas sejam proibidas de gerar riqueza através desses governos sustentados por essas empresas e aí as pessoas não conseguem comer e acham que a culpa é delas, é porque ela é vagabunda, é porque ela é burra, é porque ela não foi para a escola quando ela tinha que ter ido, é porque ela não aprendeu inglês e aí a pessoa fica se culpando e aí ela pega essa culpa e nunca mais sai de casa porque sair de casa gasta dinheiro, aí não interage com pessoas, não descobre que pessoas têm demandas todos os dias, que ela poderia desenvolver habilidades para atender. Então, quanto menos você interage com pessoas, menos você descobre que pessoas têm demandas a serem atendidas, e quanto mais em casa você ficar jogando, mais em casa você vai continuar jogando, porque você não vai descobrir não vai desenvolver as habilidades necessárias para você interagir com as pessoas para atender a demanda delas. Ou seja, o cara que está vendo os perrengues que está acontecendo dentro da empresa, ele tem mais chance de se qualificar para subir dentro dessa empresa do que o cara que está estudando durante anos como passar numa entrevista, porque aí ele vai ter todos os fucking diplomas e todo o fucking preparo e todas as fucking respostas de tanto curso de faça uma entrevista perfeita que ele fez ao longo da vida. Então você tem que... Eu não quero perder, isso daqui é sobre a China, a gente vai encerrar esse assunto aqui. Esse vídeo, ele simplesmente me apaixonou porque isso é basicamente uma chinesa pegando uma bicicleta e indo pedalar. E aí ela vai pedalar numa fucking gigantesca ciclovia. E isso daqui é um vídeo que eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Isso não é um vídeo... Como o chinês passa fome, né, cara? O chinês passa fome do jeito...
Gostoso. Então, aí o carro tá dirigindo sozinho para ela, e aí ela vai nesse parque com a fodendo ciclovia gigantesca, e ela começa a pedalar, e isso daqui é uma viagem. Você pode, enquanto você estiver jogando, viajar junto com ela, e é simplesmente lindo, simplesmente saber que isso existe. E aí, do mesmo jeito que o pessoal que desce pro litoral de bicicleta em comboio, seguido pela polícia para não ser assaltado, do mesmo jeito que o pessoal para lá na Casa de Pedra para tirar foto, a Casa de Pedra do chinês aqui também tem muita coisa interessante. Isso daqui eu não tenho que ficar falando sobre, eu tenho que mostrar para vocês, vou deixar o link aí. Descobri esse canal. Esse canal é... Que delicinha. Como é bom poder falar as coisas de graça, porque aí eu venho aqui e falo as coisas de graça. E como não tem ninguém pagando meus boletos, e eu não tenho... Enfim. Tem um casal que eu adoro, que é do Mundo Sem Fim. Adoro aquele casal, porque aquele sotaque do interior, aquela visão sempre da coisa. E eles viajam para os lugares e eles vão dando a perspectiva deles. E é delicioso isso. E aí tem gente que precisa... que é pago para defender uma determinada visão burra de mundo, e aí quando os caras vão para Venezuela e mostram coisa boa, quando os caras vão para Cuba e mostram coisa boa, os caras falam, vocês são, faz o L, vocês são não sei o que. Aí quando os caras vão para um outro país e falam uma coisa boa, aí tem outra galera que se incomoda. Para quê? Para passar vergonha ao longo do tempo, porque o tempo é o senhor de todas as coisas. E aí quando você continua seguindo o canal dos caras, tem gente que passa a seguir o canal dos caras porque é levado por ele pelos haters, como Nando Moura e afins. Eu pego muito no pé do Nando Moura, mas quando eu digo Nando Moura e Felipe Neto, eu não estou falando deles, eu estou falando da classe que eles representam, tudo bem? Quando eu falo do Rafael, por exemplo, eu estou falando dessa classe de anarcocapitalistas que acham que a gente tem que destruir o Estado e aí todo mundo vai ser feliz. Eu não estou falando do Rafael, então não entendam o Nando Moura como uma pegação no pé dele, tudo bem? O tempo é o senhor de todas as coisas, e você fica indo no canal lá do Mundo Sem Fim, e chega uma hora que você fala, pô, o casal é legal, velho, os caras só querem viajar de boa, os caras estão cagando pra política, eles estão vendo ponto turístico, vai se fuder. E aí, assim, aqui na China Oprimida, a gente tem um casal que simplesmente pegou um motorhome, e eles viajam pelo mundo, inclusive aqui, nessa parede, eles têm a foto com o mapa e uma caneta pelo lugar onde eles estão passando, e eles estão dirigindo pela China inteira. E é maravilhoso os lugares que eles mostram e o quanto lugar bonito se tem lá para ver. Vou deixar isso na descrição dos vídeos, e se você quiser entrar pro meu time de pessoas que ficam lendo e tentando interpretar e pesquisando, talvez a gente possa criar um método e criar uma família que fica fazendo isso só porque gosta, e aí vocês jogam menos videogame, porque afinal de contas a próxima temporada de Diablo vai ser só mais uma temporada que só vai ficar te dando a sensação de estar chegando em algum lugar, mas é sempre um joguinho de ficar matando bichinho, e que no final vai ficar preso no servidor. E aqui você pode ter determinadas experiências que te colocam em contato com o universo que você não sabia que existia, que expande a tua visão de mundo e que pode fazer você querer mais desse planeta do que existe ao teu redor. E se você não puder ir para a China, talvez você possa fazer o que tem lá no teu quarteirão, talvez no teu bairro, talvez na tua cidade. Essa menina, além de bonita e de ter olhos muito falsos, ela tem, nada contra, ela tem uma perspectiva muito bacana a respeito de, durante muito tempo a gente ganhou muito dinheiro, agora a gente está ganhando menos dinheiro. E se eu não quiser dinheiro para minha vida, como é que eu vou viver a minha vida? Isso é muito interessante, tipo, o cara que estava ganhando R$2.000 e num boom falso econômico da década passada, ele conseguiu um emprego para ganhar 30 e depois ele foi mandado embora e começou a ganhar 4. Só que aí as coisas de R$2.000 estavam custando R$5.000. Então agora ele estava ganhando 4, só que podendo consumir muito menos do que ele consumia antes. E aí esse cara, ele fica inconformado, depois ele fica puto, ele vai pra rua e não é por 20 centavos, ele começa a brigar com todo mundo, ele tem certeza que a culpa é da Dilma ou do Bolsonaro. Por quê? Porque ele já ganhou 30 mil, ele experimentou.
E aí você faz esse cara ganhar 4, é claro que ele vai ficar revoltado. O cara, ele estudou no FIES, pelo FIES, ele comprou um carro em 72 vezes. Tomaram o carro dele, o diploma dele não serve pra nada porque ele fez nutrição. Eu vou pegar no pé dos caras nutricionista agora, que merda. Mais uma classe da sociedade aí pra me odiar. Então o cara tá pobre, ele tá puto. E aí chega uma hora que depois da negação, da ira e da barganha, o que vem? Vem a aceitação. E essa menina, ela tá numa fase da aceitação que a China precisa muito estar no momento de crise que eles estão vivendo, porque o Rock tá dizendo que a China colapsou e nunca mais vai levantar. E vários outros especialistas estão dizendo que a China já foi, já acabou. Só que ela e os chineses em torno dela estão falando, a gente tá ganhando menos agora e a gente vai ter que se conformar com isso. O que eu faço com essas cinzas que restaram? Que tipo de vida eu vou desenhar para mim? Então existe esse tipo de discurso, as pessoas estão falando sobre isso. Por último, esse velho, eu tava confundindo esse velho com outro velho. Então, isso daqui fala da chinesa tudo igual. Então, aqui eles estão falando sobre como está a economia, meu Deus, como está uma merda, meu Deus, como está difícil, meu Deus, como está ruim, mas aí o que a gente faz a partir disso daqui, como que a gente levanta? Eu reconheci o valor desse vídeo, mas eu já estava no auge do meu sono. Ele é o último vídeo que eu vi e eu preciso ver de novo porque eu absorvi disso daqui muito pouco. Então verei. Agora, o que eu tenho para compartilhar com vocês é uma conversa deliciosa com o meu professor, de novo. E aí eu conversei várias coisas com ele hoje, inclusive isso que eu quero compartilhar. Então, basicamente é isso que eu tenho para contar para vocês. Olha que interessante. Esse cantinho aqui de pessoa aí a gente tem o bônus demográfico da China. Porra, peraí, por que eu cheguei nessa parte dessa conversa? Deixa eu lembrar. Lembrei. Eu fiz várias perguntas no sentido de como que é a inflação aí, né? Porque o mundo inteiro está sofrendo inflação e como é que a China está lidando com a inflação. E aí é muito interessante porque eu tenho um determinado conhecimento e aí vem o cara me dar a versão dele e eu falo, meu Deus, é exatamente isso que acontece. Escutar um nativo falando, ele pode estar errado, sim. A realidade pode não existir e isso pode ser uma simulação no computador onde um governo lava o cérebro de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas para todo mundo pensar a mesma coisa, que é só para apoiar o governo. Sim, o Rock pode estar certo. Mas o que eles falam quando você tem você tem várias situações para a economia. Uma delas é quando o governo ele pode imprimir dinheiro e aí ele precisa pagar benefícios e gastar com o povo e aí ele imprime esse dinheiro e aí lentamente os preços vão subindo e a China ela tem uma outra maneira de lidar com esse problema, porque toda vez que ela tem um problema de olha, desse jeito aqui não dá, aumenta-se a produtividade e eles têm esse bônus demográfico, por quê? Porque eles têm 1,2 bilhões de pessoas. Então, se pegar todo mundo do Brasil e pegar todo mundo dos Estados Unidos, não dá metade da população da China. É muita gente, é simplesmente muita gente. Então, existe uma iniciativa do governo e da sociedade que, quando a coisa fica feia, eles otimizam o processo de produção, aumentam a escala da produção. E, assim, eles podem fazer isso, porque imagina assim, pega você na tua cidade. Eu tenho 600 mil pessoas aqui na minha cidade. É gente pra caramba. 600 mil pessoas. Imagina que eu tivesse que fazer camisa. Aí eu abro uma tecelagem. Aí eu coloco todo mundo da minha família para trabalhar e não pago salário. Aí eu preciso fazer roupa para 600 mil pessoas. Eu posso otimizar tanto a minha produção, mas tanto a minha produção que eu faço uma camiseta, 1 milhão de camiseta por semana. Talvez o meu negócio não dê certo, porque eu posso baixar o preço, só que chega uma hora que eu baixo tanto o preço
que eu começo a vender muito, mas aí uma hora para. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu vou olhar pra Lariana e vou falar, porra, você comprou mais camiseta, a gente já tem 350 camisetas em casa. Aí ela vai falar assim pra mim, mas é só 50 centavos. Aí eu vou falar pra ela assim, porra, mas a gente não tem mais onde guardar a camiseta, para de comprar essa merda. Aí ela vai falar, tá bom. Então, eu escalo a minha produção, mas eu não consigo escoar essa produção porque eu não tenho consumo. O chinês, quando ele faz isso, quando ele fala, olha, já que eu tenho a mesma máquina, já que eu tenho a mesma matéria-prima, eu tenho o mesmo custo fixo e o mesmo custo de produção por peça, e eu não posso contratar mais gente, e eu preciso pagar mais boleto, a única maneira que eu tenho de resolver esse problema é trabalhar mais rápido. Eu vou ter que aumentar a produção, eu vou ter que colocar essa máquina para trabalhar em 3 turnos, para ela não parar. Eu vou ter que fazer o negócio ficar mais otimizado. Só que aí eu encontro um problema. Eu encontro um problema de prateleiras cheias no mercado e todo mundo com a geladeira cheia em casa e ninguém precisando comprar nada. Aí o que acontece? Ou a gente queima as cebolas, porque senão vai sucatear o preço e vai chegar uma hora que ninguém vai comprar mais. A gente joga os tomates no rio para não ter que vender mais barato, porque senão os mercados eles vão estar tão abarrotados que as pessoas só vão aceitar pagar 50 centavos o quilo, ou a gente queima metade e os caras vai chegar uma hora que os caras vão aceitar pagar R$6. Porque se a gente joga para R$20 o quilo do tomate, porra, a gente muda o consumo e a dieta do brasileiro. Porque aí ele não vai querer mais comprar tomate e ele vai substituir com alguma outra coisa. Aí a gente vai ter queimado 90% dos nossos tomates, os 10% que a gente põe para vender não vai vender. Porque as pessoas vão mudar a dieta. Então tem que ter um equilíbrio, você tem que encontrar aquele sweet spot, assim, onde você produz muito barato, mas ainda assim você consegue escoar a produção. A China, ela tem 1,2 bilhões de pessoas. Então aqui em Aracaju você não vai fazer uma tremenda fábrica, tão grande, mas tão grande, que você faz 500 mil canetas por dia. Talvez você não queira fazer isso. Mas na China, se a China é dona dos meios de distribuição, dos centros de logística, que espalham esses produtos pelo país inteiro, essa concentração é benéfica, porque afinal de contas ela está produzindo para 1,2 bilhões de pessoas. Não estou dizendo que só tem uma fábrica de caneta na China, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu estou falando que todas as fábricas de caneta, elas estão otimizando o processo com a ajuda do governo e com investimento da iniciativa privada, com os funcionários sem querer sabotar a empresa porque ela é filha da puta capitalista e paga uma merreca de merda. Os caras tudo pensando junto como otimizar o processo, e aí chega uma hora que a caneta fica tão barata, mas tão barata, que o preço cai. Então, quando eu pergunto para a vida dele, eu falei assim, o chinês ele perdeu poder de compra? Ele falou, cara, perdeu. Perdeu muito depois da crise. Aí eu falei, como estão os preços desde antes da pandemia até agora? Ele falou, olha, não é que não subiu, subiu uns 10%. Eu falei, oi? Subiu quanto? Desde antes da pandemia. Quando a gente fala antes da pandemia, a gente está falando de 2019, porque a pandemia começou em janeiro de 2020. Em 3 anos e meio, eles tiveram 10%. O ano passado, a gente teve 10% de janeiro a julho. É que depois caiu e aí, oficialmente, fecharam a inflação em 6%, alguma coisa. Então, tá mais caro. Aí eu falei assim, e numa escala mais longa? Quando você pensa Aí ele falou assim, então, com esse bônus demográfico, a produção diminuiu o preço das coisas. Diminuiu o preço das coisas, elas ficaram mais acessíveis. Então, o chinês, ele ainda hoje, com a queda da renda pela metade, ele ainda ganha 3 vezes mais do que 2 décadas atrás. Aí eu falei, pera, então o gigante acordou de vocês, né? O gigante acordou de vocês, só que de verdade, mais ou menos, né? Porque caiu. E se não tivesse a pandemia, talvez a gente já tivesse os problemas que o Fábio fica nos alertando que a gente vai ter, que a gente vai destruir o planeta. Né, se aquela compulsão desenfreada por consumo continuasse e a pandemia não freasse isso. Quando a gente pensa já perdi meu raciocínio. Se eles perderam metade da renda depois da pandemia, significa que e eles têm 3 vezes mais renda do que 2 décadas atrás, significa que antes da pandemia eles estavam ganhando em média 6 vezes mais do que
os pais. E eu perguntei se era verdade. Ele falou que sim, ganhava-se muito. Então o poder de compra deles foi multiplicado por 6. Aí depois da pandemia, agora eles ganham 3 vezes mais do que 2 décadas atrás. Só que o preço, ele tá metade do que era 2 décadas atrás. Ou seja, quanto custava um saco de arroz em 2000 quando você era criança? Você não lembra, mas você deve ter saudade da época que a passagem era 50 centavos, que a passagem era R$1, que a passagem era R$1,75. Você deve ter saudade de determinadas épocas. E aí, o PlayStation que você comprava por R$100, hoje está muito mais reais. E o chinês, ele fala que hoje qualquer produto, uma caneta, uma roupa, uma blusa, é metade do preço do que era antes. Por quê? Por causa do escalamento da produção, justamente por causa desse bônus demográfico. E esse próprio bônus demográfico, ele protege a China contra o Trump e contra o Lula agora. Por quê? Porque, assim, não adianta o Lula por exemplo, primeiro foi o Trump e depois foi o Lula, né? O Trump, ele precisava de um inimigo, e o inimigo dele era a oposição. Oposição, imigrante. Aí, depois, quando ele ganhou, ele não podia mais ficar falando mal da oposição, porque agora ele era presidente, porra. Então, ele tinha que ter um outro inimigo, China. Na campanha, ele falou da China também. Mas por quê? Porque se ele fosse eleito, ele teria que ter um inimigo, e não podia ser oposição. Só no Brasil isso funciona. Mas funciona porque a gente é burro. A gente é muito burro. Você elege o Bolsonaro para resolver o problema do Lula. Aí ele é eleito. Aí você fica 4 anos falando que é uma merda porque o Lula quer voltar e ele existe e ele deixou um legado. Você tem 4 anos de governo e você fica os 4 anos do governo falando mal do Lula. Porque o PT e a oposição do PT e não sei o que. Aí você vai lá. Eu entendo o Congresso. Eu entendo tudo isso, apoio. Aí agora você elegeu o Lula. E o que a máquina de dinheiro do partido faz com esse dinheiro? Fica falando do Bolsonaro jóia, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro quer voltar, vai ter golpe, que não sei o que, porque você precisa manter as pessoas aguerridas com medo do outro. Aí as pessoas ficam perdendo tempo, burrice, ninguém fala de políticas públicas, coisas que de fato vão afetar a vida das pessoas. E por que eu falei isso? Agora eu já esqueci. Vamos continuar. Aí o Trump, ele ficou falando mal da oposição, aí foi eleito. Agora ele é situação, porra. Agora ele é presidente, um dos presidentes mais poderosos do mundo da época dele. Hoje já não é mais, hoje o Biden é um fudido. E aí o que ele faz? A situação tá uma merda, os Estados Unidos tá uma merda, a gente tá em decadência, nossa economia tá uma bosta. Por quê? China. Quando o Trump, ele vira pra China e fala assim, vou foder vocês, eu tô cobrando só 40% de imposto aqui, agora eu vou cobrar 50%, tô cobrando 20%, vou comprar 50%. Aí a China fala, tudo bem você, eu aceitar você. Você fala, porra, mas eu tava cobrando 20%, agora eu vou comprar 50%. Ele fala, ou você, eu continuo a vender você, eu ajudo você. Porra, eu queria que a China falasse, não vou te vender mais, porque aí eu vou mostrar pra minha população que ela não vai poder consumir coisa barata, mas pelo menos eu gero emprego e faço o negócio levantar aqui e diminuir a dependência deles. Não, eu vendo você, Balanta. Eu pago o imposto que você paga, que você cobra. Então tá bom, mas não é só isso não, porque tem esse outro produto aqui também, ó. Esse outro produto aqui tá vindo com 10% de imposto, eu quero cobrar 45% de imposto agora. Aí o chinês olha e fala, tá bem, eu baixo o preço, aí chega o mesmo preço pro consumidor de você. Pro americano isso tá maravilhoso, porque ele tá cobrando pelo mesmo preço de sempre. Pra China tá bom, porque ele tá conseguindo arrecadar mais imposto sem ter que sangrar a própria população. Aí você fala, porra, por que eu não tô fudendo a China? Porque a China, ela tá fazendo caneta, e tá fazendo controle, e tá fazendo teclado, e tá fazendo mouse para 1,2 bilhões de pessoas.
Mandar 100 milhões a mais para uma máquina que está trabalhando 24 horas por dia e que o governo colocou dinheiro e que a população colocou esforço e que os empresários colocaram dinheiro para otimizar o processo numa cadeia logística que é toda dela. Porque, assim, da China, você tem todo um rio, você tem inúmeros rios, né? Uma capilaridade enorme, levando para o porto. No porto você tem uma puta de uma logística, vá ver no canal do Empreenda Nordeste do Lucas, que faz o podcast de geopolítica comigo domingo. Ele tem um cara lá falando sobre como é o transporte de carga, a importância do canal de Suez, toda a logística, toda a treta que foi container vazio, um monte de coisa. E eles são donos dessa porra toda. Então quando você paga, quando você fica feliz que você teve desconto no frete do AliExpress e era R$20 e você pagou R$3 com o cupom, é uma mixaria. Pergunta pro cara do Uber se ele te leva 2 esquinas pra lá por R$3. Ele não te leva. Mas você tá pagando R$3 pra um negócio vir da China e chegar na porta da tua casa. Por que é tão barato? Porque eles estão mandando produto para 1,2 bilhões de pessoas. E ainda estão tacando um monte de coisa no container que tá vindo pra cá. Quando chega aqui, você tá pagando 30 centavos de uma cadeia logística que é praticamente deles. Então, esse é o bônus demográfico, e o próximo está na Índia, e depois vai para a África e para a etnia muçulmana, segura, cristão. Então, assim, quando a gente pensa que o Lula, ele aumentando o imposto, ele vai estar fudendo a China, na verdade a China está cagando para isso. O Lula está ganhando dinheiro, e está dizendo para o empresariado que ele está fazendo alguma coisa. E na verdade nada está mudando, porque essa situação extrema, ela na verdade é boa para os caras. Não existe uma treta diplomática aí acontecendo só por causa disso. Bom, o que mais nós falamos? Lucas, eu perguntei se o chinês médio ele tem noção de que existe uma questão de fronteiras no norte da China. E o chinês médio não faz ideia do que esteja acontecendo lá. E caga para isso também. E aí eu perguntei se o povo chinês ele poderia ser incitável por um conflito de fronteira. E ele falou, naquela região não tem ninguém morando, foda-se, se tiver que entregar, o povo chinês entrega. Eu falei, você acha mesmo que essa é a opinião do povo e não sua? Sim, a gente viveu 70 anos de guerra e a gente sofreu tanto nesses 70 anos de guerra que agora que a gente tem esses 50 anos de paz, a gente não troca isso por nada. Aí eu falei, você acha que esse negócio de investir horrores do orçamento em defesa e de ter um exército gigantesco e tecnologia de armamento gigantesco, você acha mesmo que isso é só para garantir a paz? Ou vocês podem se envolver em conflitos geopolíticos? Isso jamais. E eu falo, mas e com muito dinheiro e muito interesse por parte do governo para moldar a maneira como o chinês pensa? Ele fala, o chinês ele não tem opinião de uma década, de 5 anos. A gente está aqui há muito tempo. Então, o chinês ele tem uma identidade muito forte e ele não é incitável desse jeito. E aí, ele me deu esse presente que é falar de Junzi, que é quando o chinês fala com Trump, por exemplo, ele enxerga um Xiaoran. Peraí. Eu não sei escrever, gente. Xiao. Porra, por quê? Xiaoran. Isso daqui. Isso. Então, ele me mostrou o contraponto de Xiaoran e de Junzi. Xiaoran é uma pessoa pequena. Uma pessoa pequena, isso serve para sua vida, serve para o seu posicionamento dentro da sua família, serve para o posicionamento dentro da empresa, serve para uma partida de MOBA e assim, o conhecimento não leva à maturidade, né? Entender inteligência emocional não significa ter inteligência emocional, sou um burro, sob pressão. Xiaoran é uma pessoa pequena, aquela pessoa bélica que fica provocando, que fica te colocando apelido, que fica brigando por qualquer coisa, que fica criticando o seu comportamento, critica a sua roupa, coloca defeito em você, tenta moralizar o seu comportamento, tenta se colocar como superior. Isso tudo é Xiaoran. E Xiao é pequeno e Ran é pessoa pequena.
E aí ele tem um outro conceito e a gente deu muita risada porque ele falou assim, não, eu quero, você manja japonês aí, então me fala o que que é isso. E ele falou assim, porra, você tá me dando dois sinônimos aqui, porque isso daqui é pessoa pequena. Ó, pequena pessoa. Isso daqui é kimi. Kimi. Em japonês, você tem. Por isso que o japonês não vai pra frente, né, cara? Eles têm uns 10 tipos de eu hierárquicos. Então você fala o ataku shiboku, o h, o ore, o nore. É tudo eu. Só que a maneira como você fala eu mostra o quanto você está se achando. Se você está fingindo ser modesto, se você está fingindo ser inferior, se você se acha inferior, se você acha superior, se você está achando que é o rei da cocada preta. Cada eu vai dizer isso de uma maneira diferente. E um dos vocês, e para você é a mesma coisa, tem o mae, teme, né? Anata. Então, o mae. Depois tem um outro que é o Taka... Não, como que é? Já esqueci. Coisa que não usa, que você só vê em seriado de samurai, assim, eu não lembro porque eu não assisto essas coisas. Uma das maneiras de dizer você em japonês é kimi. Kimi. O kimi é com carinho. O kimi é o que eu falaria pra Lana, por exemplo. Né? O kimi é com cuidado. E ko, esse negócio aqui, ele vem de criança, ele vem de pequeno. Então é o inho, o inha. Então é vocêzinho. Vocêzinho. A maioria dos nomes de mulher em japonês termina com ko. Então Aiko é amorzinho, Kimiko, Akiko. Akiko é primaverinha, Haruko. A outra aqui é Harumi. Mas aí não é ko, né? Burro. Então tem e aí eu falei, pô, mas vocêzinho, você pequeno, e ele fala, não, então aqui é o significado diferente. Então, isso que você acha que é você aí, aqui é uma pessoa honrada, honorável, é uma pessoa de comportamento impecável. E aí a tradução mais próxima que a gente chegou disso, inclusive nos tradutores, é cavalheiro. Então, a identidade chinesa, a gente não está falando de chinês, uma pessoa. A gente está falando da identidade nacional. Qual é a sua identidade nacional? Não você, brasileiro. Porque você não, tá? Nem eu. Mas brasileiro é vagabundo, é preguiçoso, é desonesto. Essa é a nossa identidade nacional. Tira vantagem em tudo, larga tudo sujo, é bandido. Isso é a nossa identidade nacional e a gente precisa mudar isso com urgência. E o chinês, ele se vê como Junzi. E ele não vai perder a cabeça com uma pessoa, com Shaoxi. Aí eu fiz uma pergunta bem perniciosa, assim. Eu falei, vocês acham que o pessoal de Taiwan são Shaoxi? Ele falou... Então, assim... Tá vendo como quando você está emocionalmente envolvido, é impossível você ter uma visão de fora. Então ele acha que as pessoas de Taiwan assim, são tapadonas, são infantis, enganados, iludidos, tudo isso. E isso merece um vídeo só para isso também. E aí, para encerrar, eu não vou falar de Taiwan porque senão eu não paro mais. Eu vou deixar para falar isso com o Lucas. Assistam a conversa de preferência no canal dele, porque vocês só vão me ver jogando HOTS. E ele vai ficar mostrando tela, vai ficar né, mostrando muito mais informação útil do que eu fazendo no BIS. Quando a gente foi para essa parte de o que torna uma pessoa Junzi, é um comportamento de ser gentil com o outro, se preocupar com a demanda do outro, se preocupar em resolver o problema do outro, e se colocar como alguém para ajudar a pessoa a conseguir o que ela quer. E eu falei, caralho, se eu conseguisse fazer isso virar moda. Porque o Japão foi lá no Brasil e fez todo mundo virar otaku, fez todo mundo virar... as meninas viraram tudo regal. Que merda. Ai, que bosta. Se eu conseguisse pegar isso e imputar na cabeça do brasileiro, a gente ia muito longe. E aí, do mesmo jeito que ele tá me falando da China, eu falei do Brasil e eu quero compartilhar com vocês. E se vocês quiserem, me apedrejem. Eu falei, sabe o que acontece? O brasileiro,
Meu país ele foi descoberto 500 anos atrás, mas ele era só um lugar de extração. Então ele foi povoado 200 anos atrás. Então a gente é bebê ainda. Vocês têm 4.000 anos de história. A Europa tem 2.000 anos de história. A gente tem 200 anos de história. A gente é bebê, a gente está aprendendo muito rápido o que vocês demoraram muito tempo para aprender. Então, determinados países na Europa estão até hoje tentando chegar no ponto de maturidade que a gente está conseguindo chegar mais rápido só porque a gente está conseguindo se espelhar. Mas a gente não consegue escapar do fato da gente ter sido uma cultura de escravatura. Então, quando chegava o cara para plantar um monte de açúcar porque dava dinheiro, para tirar ouro porque dava dinheiro, a terra era muito grande, não era tratado, não existiam instituições. Então, o que você faz? Você coloca escravo para trabalhar e controla a revolta desses escravos. Então, a cultura nacional é muito... Nunca mais ser escravo. O brasileiro, ele pensa, nunca mais vou ser escravo. Você pode discordar completamente de mim, entenda o meu ponto de vista. O brasileiro é assim, eu nunca mais vou ser escravo na vida, nunca mais ninguém vai me fazer de otário, nunca mais ninguém vai me explorar, nunca mais ninguém vai me fazer de trouxa, nunca mais eu vou trabalhar de graça. E aí vem um cara batendo na sua porta e fala assim, vizinho, meu carro quebrou, eu preciso de ajuda. E aí você fala assim, foda-se, você não tem seguro, pede guincho. O que eu vou ganhar com isso? Tá bom, desculpa. Então, quando a gente está negociando e assim, então, mas eu queria te cobrar R$100 a mais porque eu troquei os pneus e eles são 0. Então, eu não vou te cobrar o preço de todos os pneus. Eu vou colocar aí R$100 a mais no preço do carro para te vender, para me recompensar, pelo menos por esse gasto que eu tive a semana passada. O cara vai dar uma volta no carro e vai falar assim, mas esse risco que se eu for ter que consertar isso daqui na funilaria vai me sair R$100, 150, então baixa 50 aí no preço do carro, senão eu não quero comprar mais. Não, você tá querendo me fazer de otário, vai tomar no seu cu, filha da puta, sai daqui então, seu arrombado. Por quê? Porque o brasileiro ele não quer ser feito de idiota, e é por isso que ele faz todo mundo de idiota, porque pelo medo de ser enganado, ele sai enganando todo mundo. Por quê? Porque é o momento dele de ser um cara que leva vantagem, porque a vida inteira todo mundo levou vantagem na cabeça dele. Então, para você chegar para um brasileiro e falar que ele tem que ser de um Z, é muito difícil. E no meu vídeo de selva corporativa que eu estou tentando fazer há mais de um mês e que nunca sai, que é tenha QI, conquista QI, que é a pessoa que indica, eu falo, seja usado, faça as pessoas tirarem vantagem de você. Por quê? Porque as pessoas vão te ter como referência de solução de problema. E aí a pessoa vai te chamar para resolver o problema. E quando você ensina, você aprende. E aí você vai ensinar para o cara e você vai aprender ainda mais do que você já sabia. E aí você vai desenvolver habilidades e as pessoas que aprenderam a resolver o problema com você, quando verem alguém com um problema, elas vão falar, porra, pede pro Fausto lá que ele manja pra caralho isso daí, ele me ensinou. A preguiça da pessoa te ajudou, cara. Porque se ele tivesse a vontade de ajudar o outro, e ele não tem, porque ele não quer ser feito de idiota, porque ele não ia ganhar nada com isso, ele conseguiria mais maestria no conhecimento dele, e ele conseguiria ponto de karma com a pessoa que ele salvou, porque estava passando perrengue. Como esse cara não quer ser feito de trouxa, ele fala, pede lá pro Fausto, ele manja. Aí esse cara vai vir pra mim, cara, eu tô precisando de ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Ah, que beleza. Eu vou ajudar com uma coisa que eu sei, eu vou resolver o problema do cara. Ele vai falar, mano, obrigado. Quero te compensar de alguma forma. Fala, tranquilo, me ensina a operar essa máquina aí, que é o teu trabalho aqui. E aí pronto, você dropou outro conhecimento de graça. E aí você vai conquistando o seu território. Por quê? Porque você vai se capacitando para resolver cada vez mais o problema das pessoas. E se você estiver imerso nesse caldo de cultura burro, que é um combo, né? É comer muito açúcar, ter vontade de consumir muito, é absorver um monte de notícia que não tem importância, ficar dando toxicidade com empresa e com gestor de fundo, porque os caras não se preocupam com gamer e com cotista. E não ser feito de idiota e não trabalhar de graça se você não estiver ganhando nada.
E talvez seja por isso que você ganha tão pouco, porque aí você faz o que todo mundo faz, e nada além daquilo. E aí você nunca é puxado pelas pessoas à sua volta que te querem por perto, não só porque você tem bons valores morais, porque você tem um bom comportamento, mas porque você se preocupa com elas. E aí você começa a crescer. Olha que interessante, a gente acha que o chinês é explorado porque vende tudo barato pra gente, e na verdade eles estão dando um pequeno excedente do que sobra da produção do consumo deles. E se dá para fazer isso e se dá para fazer isso e resolver o problema do outro, por que não? Porque resolver o problema do outro gera uma dependência também. Você comprou tanto teclado barato na sua vida da China, que o dia que a gente brigar, você vai querer um teclado e vai falar, porra, quem sabe fazer? E olha que um teclado é uma coisa simples, mas a gente não tem estrutura para isso. E todas essas coisas baratas, todo esse fretezinho barato, tudo isso está agregando a um volume que é tão grande, mas tão grande, que eles conseguem usar para otimizar o processo. Aí, para encerrar, porque eu sei que isso daqui está muito longo, perguntei, já que vocês não imprimem dinheiro e vocês pressionam a produção para escalar a produção cada vez mais, para diminuir o custo e aumentar a quantidade, você tem a percepção de uma queda de qualidade ao longo do tempo, igual o Brasil tem com os chocolates, por exemplo, porque o chocolate da Garoto, pasme, na década de 80 era delicioso. E ele foi ficando cada vez pior, e agora parece que eu estou comendo margarina estragada quando eu como um chocolate daquele, com amendoim socado, assim. E ele fala, olha, sim, dá para perceber uma queda na qualidade dos produtos, mas não é como se você não tivesse opção. Por exemplo, aquela marca de chocolate que era gostosa, ela foi reduzindo a qualidade gradualmente. Por quê? Porque ela está otimizando o processo e melhorando o custo e aumentando eficiência. Então, esse chocolate aqui ele fica ruim. Mas aí, se você quiser uma qualidade superior, tem essa outra marca aqui que tem a marca superior. Então, você sempre vai encontrar com mais dinheiro a oferta de um produto melhor. Por quê? Porque entre 1 bilhão de pessoas, você encontra aquelas que querem o chocolate barato e você encontra as pessoas que querem o chocolate bom. Infelizmente, quando eu vou no mercadinho aqui, eu não encontro o chocolate bom para comprar. Não no nível que eu conheci os chocolates do Japão, não no nível dos melhores chocolates europeus. Significa que os caras lá são muito mais capazes, significa que a nossa demanda é passiva e que a gente não tem volume de pessoas com demanda seletiva ao ponto de fazer uma marca de chocolate bom vingar no mercado. Então, primeiro a gente precisa de dinheiro para subsistir, e com a sobra, aí a gente vai ter o espacinho para o bom gosto. Então, o dia que as pessoas conseguirem todas terem o que comer em casa e sobrar para o chocolate, aí vai sobrar demanda para o chocolate ruim e também para o chocolate bom. Aí a gente abre uma fábrica de chocolate, otimiza com processos e com protocolos chineses e vende chocolate bom pela galera, a gente vai conseguir cobrar um premium e aí não vai ter, tipo, 0,02% de elite rentista, patrimonialista, oligárquica. Não, vai ter a imensa maioria da população tendo condições de escolher um chocolate um pouco melhor e pagar mais caro por isso. Aí a gente vai ter demanda para produzir isso em escala. Basicamente o que a gente não tem, porque a gente não consegue desenvolver aqui, porque as pessoas são proibidas de gerar riqueza, lá eles não têm esse problema porque a gente tem 1,2 bilhões de pessoas. E essa coisa de que China só faz coisa que não presta, isso é ignorância. Por quê? Porque o brasileiro vai lá comprar e ele fala, eu quero vender na Santa Efigênia por R$5. Então, que fone que você consegue me vender aí por 2 para eu ter lucro nessa operação? Então, a gente está indo para a China e comprando o resto que foi reprovado no controle de qualidade. Aí você fala, produto da China é tudo uma merda, eu vou comprar da Apple, aí ele foi feito na China. Vou comprar um Xiaomi porque eu não gosto de dar dinheiro para a Apple. Aí ele foi feito na Índia com uma tecnologia chinesa. Por uma empresa chinesa. Eu tinha mais alguma coisa importante para contar que eu estou esquecendo aqui. Não lembro, vai ser isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei compartilhar isso com vocês. Então, assim, como eu quero que o vídeo da semana que vem tenha tanto conteúdo quanto esse, eu vou continuar na minha saga, tentando descobrir mais coisas. Então, assim, vocês estão me ajudando bastante. Obrigado.